Olá, alunos e alunas apaixonados por Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Neste momento, daremos continuidade ao estudo da classificação periódica dos elementos químicos. E dentro desse contexto, iremos agora analisar os metais de transição interna. Todavia, estudantes de Química, antes de entrarmos realmente no estudo dos metais de transição interna, é importante realizarmos uma revisão acerca de alguns temas estudados anteriormente. Sendo assim, é fundamental que vejamos a classificação em função do subnível mais energético. Isso mesmo, os elementos químicos na tabela periódica, eles podem ser classificados de acordo com o subnível mais energético, onde nós bem sabemos que esse subnível é justamente o último subnível da configuração, quando esta configuração foi escrita em ordem crescente de energia. O subnível mais energético também é chamado subnível de diferenciação. E em função desse subnível de diferenciação, algumas classificações podem ser analisadas. Sendo assim, vamos observar agora os elementos representativos, que são aqueles cujo subnível mais energético é do tipo S ou P. Aqui você encontra a tabela periódica, em destaque os grupos correspondentes aos elementos representativos, grupo 1, 2, 13, 14, 15, grupo 16, 17, 18, onde nós sabemos que na linguagem mais antiga, esses grupos são denominados 1A, 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Lembrando que essa antiga nomenclatura ainda tem o seu valor, porque esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondem justamente à quantidade de elétrons da camada de valência, ou seja, elementos do grupo 1A só tem um elétron na camada de valência. No grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência. Insistindo ainda com você, grupo 3A, elementos com 3 elétrons na camada de valência. 4A, átomos com 4 elétrons na camada de valência. 5A, a camada de valência tem 5 elétrons. 6A, elementos com camada de valência de 6 elétrons. O grupo 7A, 7 elétrons na camada de valência. E os gases nobres, o grupo 8A, 8 elétrons na camada de valência, excetuando o elemento hélio, que fica nessa posição, que você vê meu mouse se mexendo. Mas no grupo 8A, os elementos são constituídos de átomos de 8 elétrons na camada de valência. Todavia, o que queremos ressaltar aqui é que os elementos representativos eles apresentam o subnível mais energético do tipo S, no grupo 1A, 2A, no caso do hélio. E os demais elementos representativos dos grupos 3, 4, 5, 6, 7 e 8A apresentam o subnível mais energético do tipo P. Podemos então observar ainda os metais de transição simples, ou metais de transição externa, que são aqueles elementos químicos cujo subnível mais energético é do tipo D. Então você encontra aqui metais de transição simples ou externa, os grupos 3, 4, 5, grupo 6, 7, 8, os grupos 9, 10, 11 e 12 da classificação periódica são os metais de transição simples ou externa. Lembrando que esses elementos químicos apresentam o subnível D como mais energético.
Podemos agora sim falarmos sobre os metais de transição interna, que aliás é o alvo desse 11º vídeo de nossa playlist sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Ora, os metais de transição interna são aqueles elementos com subnível mais energético do tipo F. Lembrando que, quando a configuração eletrônica em ordem crescente de energia termina em 4F, aquele metal de transição interna é do grupo dos elementos conhecidos como lantanídeos, a série dos lantanídeos. E, quando a configuração eletrônica termina em 5F, elementos da série dos actinídeos. Nós vamos então, neste momento, trazer para vocês alguns comentários a mais, onde você deve lembrar que lá no grupo 3 da tabela periódica, grupo 3, no 6º período, nesse espaço em que você encontra aí meu mouse, nesse mesmo espaço, nós temos não apenas um elemento químico, mas dentro desse espaço na tabela, você pode encontrar uma série de elementos conhecidos como a série E dos lantanídeos, ok? Lembrando, todo elemento químico cuja configuração eletrônica termina em 4F, ele pertence à série dos lantanídeos. Estudante, observa que eu não disse que é obrigatório um elemento ter a configuração eletrônica terminando em 4F para que ele pertença à série dos lantanídeos. O que eu falei é que, se você faz a configuração, ela termina em 4F, sem dúvida, o elemento pertence à série dos lantanídeos. E essa minha palavra é importante, porque você vai notar, logo em breve, neste vídeo, você perceberá que há um último elemento químico aqui, que não tem subnível mais energético do tipo F, mas é classificado como lantanídeo. Então, apenas lembre que, se você escreve a configuração eletrônica, né, e ela termina em 4F, sem dúvida, o elemento pertence à série dos lantanídeos. Né? Lembrando ainda que esse nome lantanídeos está se referindo ao primeiro elemento da série, de símbolo La, o elemento lantâneo. Destacamos ainda que no mesmo grupo 3, lá no 7º período, você encontra um outro grupo de elementos conhecidos como actinídeos, elementos que pertencem à série dos actinídeos. Todo elemento químico cuja configuração eletrônica termina em 5F pertence a essa série dos actinídeos. Né? Lembrando que esse nome, actinídeos, se refere ao primeiro elemento da série, o actínio. E outro pequeno detalhe, aluno, há um elemento químico cuja configuração não termina em 5F, mas também é actinídeo, ok? O que estamos ressaltando aqui é que, ao escrever a configuração eletrônica em ordem crescente de energia, se a configuração termina em 5F, sem dúvida, o elemento pertence à série dos actinídeos. Lembrando, lantanídeos e actinídeos são elementos químicos classificados também como metais de transição interna. E ainda, outro pequeno detalhe, por que tantos elementos se encontram nesse mesmo espaço aqui? Devido à grande semelhança entre suas propriedades químicas e propriedades físicas. A localização do elemento na tabela periódica é função de suas propriedades químicas e físicas. Aqui você encontra quais são aquelas exceções às quais eu estava me referindo. O elemento lutécio de símbolo Lu. Observe, o último que você encontra escrito aqui nessa série dos lantanídeos. O Lu, não é, tem configuração eletrônica terminando em 5D1, ok? Mas mesmo terminando a configuração em D, ele sim pertence à série dos lantanídeos. O Laurêncio
de símbolo Lr, não é? O seu subnível mais energético é 6D1, mas ainda assim, não é? O laurêncio ele é um elemento da família dos actinídeos. Então observe, é lutécio, 5D1, subnível mais energético, mesmo assim pertence à série dos lantanídeos, o laurêncio, subnível de diferenciação 6D1, ainda assim é da série dos actinídeos. Neste momento, estamos aqui reforçando os comentários feitos anteriormente. Essa imagem é fundamental para o seu estudo em tabela periódica. Seria importante você pausar esse vídeo e passar essa imagem para o seu caderno de estudos. E estamos agora trazendo para você alguns elementos, como o promécio de símbolo PM. Você pode observar que ele pertence à série dos lantanídeos. Aqui nós temos urânio, o famosíssimo urânio, usado nas usinas nucleoelétricas, também usado em armas nucleares, bombas atômicas, o urânio, tão importante, e pertence à série dos actinídeos. Todavia, você pode ficar se perguntando, mas professor Heber Barbosa, como é que eu vou saber que o promécio é um elemento químico da família dos lantanídeos? Será, professor, que eu vou ter que memorizar toda essa família dos lantanídeos? Não, aluno. De posse do número atômico daquele elemento químico, você apenas realiza a configuração utilizando o diagrama de Pauling, configuração em ordem crescente de energia, e quando você observa a configuração terminando em 4F, especificamente 4F, então a terminação 4F indica que o promécio ele pertence sim à série dos lantanídeos. Eu reforço ainda que você não tem que decorar os elementos da série dos actinídeos, ok? Então, para você saber que o urânio pertence à série dos actinídeos, você não tem que memorizar toda a série. Basta você observar o número atômico do urânio, estabelecer sua configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis e observe a configuração terminando em 5F. Esse 5F, como subnível diferencial, indica então que o elemento pertence sim à série dos actinídeos. Então observe bem essa imagem, esses exemplos são importantíssimos, porque aqui você percebe que 4F indica que o elemento é da série dos lantanídeos e 5F indicando que o elemento pertence à série dos actinídeos. Eu reforço ainda um importante detalhe, aluno, observe que o promécio, a configuração termina em 4F5, F555. Esse 5 quer dizer que o promécio é o quinto elemento desta série dos lantanídeos. Que interessante! No caso do urânio, que a configuração termina em 5F4, 4, 4, esse 4 quer dizer que o urânio é o quarto elemento da série dos actinídeos. Detalhe simples, mas que também é importante. Então, eu trago ainda para você um outro elemento químico, o érbio, certo? E nesse momento eu quero saber de você se o érbio é ou não é metal de transição interna. E se você conseguir me afirmar se ele é ou não metal de transição interna, eu também quero saber se o érbio ele é lantanídeo ou se é actinídeo. Você não sabe decorado essas informações acerca do érbio, mas a configuração eletrônica desse elemento químico, ela pode te dar informações. 4F12, opa, 4F, esse 4F como subnível mais energético, esse 4F
como subnível de diferenciação. Por que, professor Weber, é chamado subnível de diferenciação? É porque esse último subnível é ele que diferencia esse elemento químico dos demais elementos da tabela. Ora, estudante, então 4F indica que o elemento pertence à série dos lantanídeos. E, sendo 4F12, esse 12 está indicando para você que esse elemento é o 12º lantanídeo. Informação simples, mas importante. Trago ainda para você um outro elemento químico, o Mendeleévio. Professor, Mendeleévio está parecendo com o nome daquele cientista? Sim, daquele cientista pai da tabela periódica, o Mendeleev, meu pai da tabela periódica. Mas o Mendeleévio, ele é metal de transição interna? Como é que eu vou saber disso? Basta escrever a sua configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis e você nota que o subnível diferencial é 5F13. Esse 5F já indica que esse elemento, sem dúvida, pertence à família dos actinídeos, ok? Então ele pertence à mesma família em que está o actínio, 5F. Agora, esse 13 aqui, diz o que para você? Esse 13 está dizendo que esse elemento é o 13º elemento da série dos actinídeos. Aqui se encontra o elemento de símbolo MD. Mais uma informação, mais um exemplo de grande importância. Bem, estudantes, agora vamos verificar uma informação menos simples, mas que é possível compreender. Regra geral para a caracterização dos metais de transição interna. Então, observe bem, aluno. Quando você toma um elemento qualquer como exemplo, tipo o cério, e faz sua configuração eletrônica, lembrando, esse exemplo é apenas para te explicar melhor essa chamada configuração geral, regra geral para caracterização dos, por exemplo, lantanídeos. Então, observem, 6S2, 4F2. Ora, vamos representar em linhas gerais, em linguagem genérica, esse final de configuração eletrônica. Vamos tentar reescrevê-lo em linguagem genérica. Então, observe, 6S2. Vamos chamar esse 6 de N. Você lembra que N significa o número da camada de valência. Então, se você chama esse 6 de N, esse 6S2 será NS2. Agora, aluno, observe um pequeno detalhe. Você sabe que esse 4F2, você sabe que esse 4F é o subnível mais energético. Mas note que esse subnível mais energético não está no mesmo nível que é o nível de valência. Enquanto o nível de valência é o 6º, esse subnível mais energético se encontra só no 4º nível. Note que o subnível diferencial está 2 níveis abaixo da camada de valência. Então, se a camada de valência é chamada de N, então N-2 é a camada que tem dentro dela o subnível mais energético. Então, estudante, é comum o aluno não compreender o que é esse N e esse N-2, ok? Então, esse N, pode observar, é o número da camada de valência. Acontece que esse F, subnível mais energético, não está na mesma camada N de valência. Acontece que o subnível F está 2 camadas abaixo da camada de valência. Então, se a camada de valência for chamada N,
Então, nós temos aqui N-2. Dessa forma, você entende que essa estrutura NS2, N-2F, essa estrutura geral é a caracterização dos metais de transição interna. E detalhe, não importa se é lantanídeo, não importa se é actinídeo, todo metal de transição interna, lantanídeo ou actinídeo, ele tem a camada de valência NS2 e o subnível mais energético está na camada N-2, sendo N a camada de valência, N-2 é a camada que tem o subnível mais energético, o subnível F, que caracteriza os metais de transição interna. Sendo assim, amados alunos e alunas, estudantes de Química, você chega ao momento de aplicar o conhecimento construído nessa aula em forma de vídeo. Ou seja, você já sabe que esse conjunto de slides, ele foi postado para você aí embaixo na descrição do vídeo. Tem o acesso a esse slide. Acontece que lá nos slides, após essa tela, você encontrará uma série de exercícios de vestibulares para você verificar a sua aprendizagem, tá certo? Então é importante que você faça os exercícios, lembrando que no clique posterior ao exercício sempre aparece o gabarito daquela questão, ok? Lembrando ainda que você também tem acesso aí embaixo a um link que é um Google Formulários contendo diversas questões envolvendo os metais de transição interna, mas também envolvendo todos os assuntos de tabela periódica anteriores a esta videoaula que falou sobre metais de transição interna. Isso quer dizer que o Google Formulários que você encontra aí embaixo tem questões desde o começo de tabela periódica, que foi o vídeo número 1, até chegarmos nesse vídeo número 11. Você encontra aí no Google Formulários questões sobre todos esses temas. E sendo assim, amados alunos e alunas, estudantes de Química, chegamos ao final de uma playlist onde nós vimos os fundamentos essenciais para a compreensão da tabela periódica. E eu aguardo todos vocês em nossa playlist. A nossa próxima playlist vai estudar as propriedades periódicas dos elementos químicos. Foi um prazer estar com você, estudante de Química!